Bom dia! Hoje nós iremos falar sobre dois autores brasileiros importantíssimos para a nossa literatura, Manuel Bandeira e Érico Veríssimo. Eu e a Ana vamos falar sobre Manuel Bandeira, a Júlia Marques, Giovanna Santana e a Luísa Delecrode irão aprofundar-se em Érico Veríssimo. Então eu vou começar apresentando um pouco das curiosidades e falando sobre o Manuel. Manuel Bandeira foi um poeta brasileiro. Vou-me embora pra Paz Largada é um dos seus mais famosos poemas. Foi também professor de literatura, crítico literário e crítico de arte. Os temas mais comuns de sua obra são a paixão pela vida, a morte, o amor, o erotismo, a solidão, o cotidiano e a infância. Foi um dos maiores representantes da primeira fase do modernismo. Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho, conhecido como Manuel Bandeira, nasceu na cidade de Recife, Pernambuco, no dia 19 de abril de 1886. Filho do engenheiro Manuel Carneiro de Souza Bandeira e de Francelina Ribeiro, abastada família de proprietários rurais, advogados e políticos. Seu avô materno, Antônio José da Costa Ribeiro, foi citado no poema Evocação do Recife. A casa onde morava, localizada na Rua da União, no centro do Recife, é citada como a casa do meu avô. Manuel Bandeira iniciou seus estudos em Recife. Em 1896, com 10 anos, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro, concluindo o curso secundário no Colégio Pedro II. Em 1903, ingressou no curso de arquitetura da Escola Politécnica de São Paulo, mas interrompeu os estudos para tratar de uma tuberculose. Foi para a Suíça em busca da cura, onde permaneceu durante um ano, de 1913 a 1914, eliminando definitivamente a doença. Nesse período, conviveu com o poeta francês, internado na mesma clínica, Paul Éluard, sem a menor esperança de sobreviver, conforme confessou posteriormente no poema Pneumotórax, do livro Libertinagem. Eu vou falar sobre os primeiros poemas publicados. Em 1917, Manuel Bandeira publicou seu primeiro livro, A Cinza das Horas, da nítida influência parnasiana e simbolista, onde os poemas são contaminados pela melancolia e pelo sofrimento, como no poema Desencanto. 2 anos depois, publicou Carnaval, em 1919, cujos poemas prenunciavam os valores de uma nova tendência estética, o modernismo. Para finalizar a parte de Manuel Bandeira, iremos falar sobre a primeira fase modernista. Em 1919, Manuel Bandeira conheceu Mário de Andrade e, através deste, colaborou com a revista modernista Claxon, com o poema Bon Rio Lirrier. Morando no Rio de Janeiro, sua participação no movimento modernista foi sempre à distância. Para a Semana de Arte Moderna de 1922, enviou o poema Os Sapos, que, lido por Ronald Carvalho, tumultuou o teatro municipal com vaias e gritos. O poema satiriza os princípios do parnasianismo, com um deboche agressivo devido à métrica e à rima destes poemas. Por aqui? Onde? Procuro-a e não acho. Ouço uma voz que esqueci, é a voz desse mesmo riacho. Ah, quanto tempo passou, tantos que a morte levou e a vida nos desenganos. A usura fez tábua rasa da velha chácara triste. Não existe mais a casa, mas o menino ainda existe. Agora vamos falar sobre Érico Veríssimo. E a Luísa vai começar falando sobre as curiosidades. Quando tinha 4 anos, Érico quase morreu pela meningite, agravada por uma broncopneumonia. Em meados dos anos 30, Érico Veríssimo criou um programa infantil de auditório chamado Clube dos Três Porquinhos, na rádio Farroupilha. Entretanto, decide encerrar o programa por motivo de censura. Isso porque o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda do Estado Novo, exigiu que o escritor submetesse previamente àquele órgão as histórias apresentadas no programa de rádio. O romance, escrito em 1943, O Resto é Silêncio, relata o suicídio de uma mulher que se atira do 10º andar. A escolha do tema foi baseada numa história verídica, do qual ele e seu irmão, Enio, foram testemunhas, enquanto conversavam numa praça em Porto Alegre. Em 1969, a casa onde viviam em Cruz Alta tornou-se o Museu Casa de Érico Veríssimo. Seu filho Luiz Veríssimo seguiu os passos do pai e tornou-se um importante escritor brasileiro, o qual se destaca pelas obras de humor como O Analista de Bagé e Comédias da Vida Privada. Algumas de suas obras foram adaptadas para cinema e televisão, por exemplo,
por exemplo, sua obra Olhai os Lírios do Campo, que, sob a direção do Erval Rossano, foi uma novela apresentada no Globo em 1980, e a sua trilogia O Tempo e o Vento, que se tornou uma série televisiva apresentada também pela Rede Globo em 1985, sob a direção de Paulo José. Eu vou falar uns períodos marcantes da vida de Érico Veríssimo. Ele foi considerado um dos mais importantes escritores e recebeu diversos prêmios, dos quais se destacam o Prêmio Machado de Assis, em 1954, concedido pela Academia Brasileira de Letras, e o Prêmio Jabuti, mais importante prêmio literário do Brasil, recebido em 1965 pelo romance O Senhor Embaixador. Torna-se sócio, junto a um amigo da família, da Farmácia Central, em 1926. Entretanto, o negócio local chega a falir em 1930, momento crucial para alavancar sua carreira literária. Nessa época, chegou a se envolver com escritores renomados, sendo contratado para ocupar o cargo de secretário de redação da revista do Globo. Mais tarde, foi promovido diretor da revista e indicado para gerente do departamento editorial da Livraria do Globo. Além disso, colaborou nos jornais Diário de Notícias, Correio do Povo, e foi eleito presidente da Associação Rio-Grandense de Imprensa. Em 1931, casou com Malfada, com quem teve 2 filhos, Clarissa e Luiz Fernando. Diante da censura imposta pelo Estado Novo, no início da década de 40, muda-se para os Estados Unidos. Ali começa a lecionar literatura e história do Brasil. Em 1943, Primeira fase. Em 1933, Érico Veríssimo publica Clarissa, o primeiro de vários romances centrados em assuntos urbanos, que versam sobre a aristocracia local em decadência e os conflitos morais que a imigração europeia traz para a região. A obra foi o marco inicial da sua popularidade. Tendo Porto Alegre como cenário, o autor traça o perfil psicológico de uma adolescente. Em 1935, publica Música ao Longe, quando retoma o destino de Clarissa, desta vez adulta e angustiada ante o sentido do mundo e das coisas. Em 1934, publica Caminhos Cruzados. Na obra, o autor faz uma análise social dos contrastes, aspectos da riqueza e da pobreza. A obra lhe valeu o Prêmio Graça Aranha. Ainda na primeira fase estão Olhai os Lírios do Campo. Em 1938, se tornou um dos livros mais populares do autor, onde conta a história da ascensão social de Eugênio, vinda da classe humilde, e O Resto é Silêncio, em 1942, quando estabelece uma análise comparativa do comportamento humano, quando um narrador analisa as reações de 7 pessoas que presenciaram o suicídio de uma jovem. De Incidente em Antares, escrito em 1971 por Érico Veríssimo. Comunista é o pseudônimo que os conservadores, conformistas e saudosistas do fascismo inventaram para designar todo o sujeito que luta e clama por justiça social.